Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa estadia, boa jornada. Não sei que horas você está vendo o nosso podcast. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje nós temos uma convidada super especial. Vamos puxar o super. Faz parte do nosso squad, da nossa comunidade. Está lá entre os pavões, se destacando ali na parte de arquitetura. E ela vai falar não sobre arquitetura, mas algo relacionado à arquitetura. Um assunto, né? É um assunto que eu me interesso muito. Estou bem ansiosa por esse episódio. Eu também. Porque a arquitetura, os espaços, eles influenciam diretamente no nosso emocional, na nossa vida. Então, né, quer as pessoas queiram ou não. Sim. O espaço que a gente está nos influenciando. Mas antes, né, da gente apresentá-la oficialmente, vamos agradecer os nossos patrocinadores, nossos parceiros, a Hitachi Ar-Condicionado, quem compara vai de Hitachi, e o Arquitesc, nossa plataforma de gestão de arquitetura. E sem mais delongas, vamos trazer ela que é arquiteta e hoje trabalha com organização. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história e como que você começou, né, qual foi o insight que te deu de ir para esse nicho de organização. E seja bem-vinda, Camila Moreira. Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, igual a Thaís falou. Então, eu sou arquiteta desde 2015 e sempre gostei de fazer unir o espaço, tanto beleza quanto como que vai ser utilizado aquilo, né? E eu sempre falei, vamos procurar fazer um espaço que tenha funcionalidade, não só bonito, porque bonito, todos os arquitetos, nós sabemos fazer tudo muito bonito, mas precisa funcionar nesse dia a dia do cliente. E aí eu tava lá fazendo uma cliente, ela falou, Camila, eu queria tanto pensar nas roupas que eu tenho, pra gente fazer um closet, que era um closet bem grande. Ela falou, eu preciso fazer esse closet funcionar, porque eu gosto de estar tudo organizado, de estar tudo bonitinho, separado por cor. Ela falou pra mim, eu falei, meu Deus, né, eu falei, eu não planejei isso no meu orçamento e tudo. Falei, por que não pensar nisso daqui pra frente também? A gente tem a gente já está trabalhando com o mobiliário, já está trabalhando com as coisas, por que não pensar desde a beleza, desde o projeto até uma caixa organizadora? Por que não? Foi aí que eu pensei e trouxe também, falei, vou me especializar nessa organização para agregar isso aos meus projetos, né? Porque a gente tem várias coisas que dá para agregar, desde da funcionalidade, tanto closet, quanto cozinha, quanto banheiro, até um banheiro a gente consegue organizar de forma com a necessidade do cliente mesmo, né? Não só estética, não pensar só na estética. Então foi aí que eu fui me especializar na organização, né? E tá dando super certo, porque eu consegui agregar os dois e o resultado, a gente, desde o projeto até com chave na mão, com as roupas lá dentro, para o cliente trazer essa paz de espírito para ele abrir um guarda-roupa e conseguir ver tudo que ele tem, nossa, tá sendo gratificante e o resultado bem legal. Você conseguiu agregar o melhor dos mundos, então, porque você projeta com intencionalidade, com funcionalidade, e depois você já entra com o toque final, deixando isso otimizado e organizado para o cliente já da maneira como foi realmente feita aquela proposta, aquele ambiente, aquele imóvel e tudo mais. Porque a gente personaliza, né? Eu vou até a casa do cliente, vejo que ele tem tudo que ele tem. Se ele tem muita coisa, principalmente guarda-roupa, né? Se ele tem muita coisa de cabide, então vamos pensar em mais coisas de cabide, mais cabideiros. Se ele guarda muitas coisas em gaveta, porque ele não tem cabide, então vamos transformar isso também. Ou não, eu gosto de dobrar, eu gosto de manter tudo dobrado, porque tem gente que tem essa sensação que acha que dobrado fica mais organizado, e tá tudo bem. A gente personaliza de acordo com o que o cliente precisa. Então, se tem muita roupa longa, a gente já personaliza. Ou as gavetas também. Porque isso traz, além de custo, além de como que a gente chama, viabiliza custo para ele. Porque gaveta hoje é
é o que mais agrega valor num guarda-roupa. Então, se a gente coloca muita gaveta porque ele quer, legal. Mas se não, se tem cabide, vamos 2 gavetas só lá necessário para cada um e tá legal. Então, a gente consegue personalizar isso muito legal. E Camila, você trabalha em parceria com os arquitetos também, né? Isso, eu faço... Como a gente mexe com organização tanto residencial, faço também pré-obras e escritórios também. Como funciona, por exemplo? O arquiteto vai lá, projeta a estética do que ele quer e você entra com a parte interna dos móveis e... Aí, então, eu vou até o cliente, ele me chama, né, ele pode me chamar ali na parte de, hora que ele tá fazendo o layout, bem no início do projeto, e aí eu já consigo tenho acesso ao cliente, vou lá, falo, vamos lá na casa dele, a gente organiza, vê tudo que ele tem. Depois nós sentamos junto, o arquiteto, aí se for fechar a marcenaria, ou se não só eu e o arquiteto, eu faço toda a divisão interna. Então, o arquiteto pode fazer por fora e eu faço a divisão, todas as divisões internas, gavetas, cabideiro, prateleira, o cliente quiser. E aí depois nós passamos para a marcenaria para fazer. Ou também o arquiteto pode planejar do jeito que ele quer e a gente organiza de acordo com o que foi planejado. Aí não é tão personalizado, mas possível, dá para fazer muito, porque nós temos muitos organizadores que ajudam bastante. Então vamos só dar um passo atrás. Pelo que eu entendi, você tem, vamos dizer, 3 tipos de serviço. Isso. O de arquitetura, que daí já é o seu cliente, vende, contrata para fazer toda a arquitetura e você oferece juntamente a parte de organização. O de você ser contratada por um arquiteto e fazer o projeto para ele já, divisões internas, pensando nesse layout todo. E eu, leiga, que cai de paraquedas, já tô com a minha casa pronta e eu preciso que você vá lá e me auxilie na organização com o que eu já tenho. Isso. Gente, que maravilha. A mulher é completa. E a sua casa é organizada? Agora é. Antes eu falava, gente, eu até publiquei no Instagram, qual a diferença de organização, se a sua casa é organizada ou ela é arrumada. Porque tem muita gente que arruma, tá lindo. Você olha, o estético tá lindo. Mas aquilo não é funcional. Às vezes tem uma dobra que você vai pegar a roupa de cima, você puxa de baixo, tá tudo, bagunça tudo, acaba tendo que refazer esse trabalho sempre para aquela pessoa que não tem, que gosta de tudo arrumado. Então a organização, ela é um processo que faz para facilitar a sua rotina. Ela não é só arrumar. Então, ela tem que te facilitar, ela tem que fazer sentido para você, ter na rotina ser prático, ser rápido, né? E quanto à organização, a gente organiza quarto, closet, banheiro, cozinha, lavanderia. Aí tem a questão da pré-obra também, que a pré-obra seria, nós vamos até a casa do cliente assim que ele vai fazer a mudança. Então, eu vou até a casa do cliente e encaixoto tudo de maneira organizada. Encaixoto tudo, coloco tudo nas caixas, coloco os nomes, para onde vai, para qual lugar que vai. E depois aí ele tem a mudança, só transporta e leva para casa e a gente organiza na casa nova. Aí nós também temos essa equipe que faz esse transporte. Então, se às vezes o cliente quer, não, Camila, eu quero que você vá lá até na minha casa, encaixota tudo, faça toda a mudança. Faço. A gente tem um parceiro que faz toda a mudança, leva para casa nova e lá a gente organiza. E eu também organizo escritórios. Então, escritórios ou até os papéis de casa mesmo. Às vezes a pessoa tem lá bastante documento, bastante escritura, bastante coisa, imóveis que tem bastante folhas. A gente organiza tudo, tanto quanto físico quanto digital. A gente escaneia tudo e organiza às vezes a pessoa quer num pendrive ou na nuvem, o que o cliente quiser. E em escritórios também. Então, me contrataram para um escritório de advocacia, e aí lá eles têm várias papeladas, né? Então a gente vai organizar tudo, esses papéis, digitalizar o que eles precisam, porque tudo precisa ter onde ele mora. É o que eu falo sempre, tudo precisa morar em algum lugar, e a gente coloca o endereço, porque a hora que você tirou, você sabe onde ele mora de novo, então você vai colocar lá naquele endereço. Então não vai ficar nada perdido. Se tem coisa perdida é porque não sabe onde colocar, né? E é isso que acontece. Se você não tem lugar certo para as coisas, a sua casa
naturalmente será desorganizada, né? Sim, então se não tem, eu coloco que é o endereço de cada coisa. Então você tá lá com o endereço, tudo, por que não colocar? Às vezes, não, aqui vai ficar tal coisa, mas também às vezes não tá organizado de maneira prática para você chegar e colocar de novo. Às vezes tá só ali aquele espaço, eu sei que ali eu vou colocar, por exemplo, ali eu vou colocar minhas blusinhas, mas a minha praticidade hoje é colocar um cabide, colocar ali dentro, acabou. Mas tá tudo dobrado. Eu não vou ter o tempo de parar ali, dobrar tudo e colocar lá. Sim. Então, essa facilidade do dia a dia, né? Gente, que legal. Eu tava pensando só na organização da casa, mas é muito mais do que só a casa, né? Muito mais. A gente, se você chegar e ver tudo muito prático, você chegar a fazer. Eu tenho uma cliente que ela tinha ela é viciada em Tupperware. Viciada. Ela tinha mais de 50 Tupperware. Ela tinha uma pequena fortuna. Ela era viciada e ela também revendia e ela falou, Camila, eu não tenho mais espaço para colocar, porque ela gostava de colocar a Tupperware com a tampa. Uhum. Aí o que eu peguei? Falei, então vamos tirar. Você gosta, mas para você não tem mais espaço e ela queria comprar mais. Aí eu falei, então vamos ver o que a gente dá pra gente fazer. Separei todas as tampas, separei todas as Tupperware e coloquei as Tupperware, o máximo que deu para empilhar, a gente empilhou, e as tampas, nós compramos um organizador, que ele coloca uma tampa por uma, assim. Uhum. E aí eu numerei. Então, pote 1, tampa 1. Pote 2, tampa 2. Então, ela queria o pote, já sabia, e coloquei em ordem. Ela já sabia o pote. O pote 2, da tampa 2. Ela foi lá, pegou a tampa. Gente, que tudo, amei essa dica de numerar, porque é um Você tal tem que de fazer um tampa treinamento perdido. para diarista também. Não, isso a gente... No nosso contrato tá, eu faço a organização, 7 dias depois eu volto para ver se está funcionando. Na hora que eu termino a organização, eu faço esse treinamento, ou com a cliente ou com a funcionária. A gente treina, ensina as dobras, porque a gente tem os moldes de dobra, dobra para toalha, para lençol. Eu ensino tudo, como que faz para ela conseguir manter. 7 dias depois eu volto. Daí ela vai me falar se tá funcionando. Se não tá funcionando, a gente refaz, vê o que precisa mais, vê se não precisa. E aí a gente refaz todo esse serviço depois de 7 dias. E aí tem os contratos, né? Tem gente que gosta que a gente volta daqui 3 meses para organizar de novo, para ver se precisa de mais alguma coisa. Tem daqui 1 ano, a gente tem os pacotes também mensal depois. E Camila, na sua opinião, quais os principais erros que as pessoas cometem quando elas vão organizar a casa? Colocar uma coisa que eu vi muito, assim, quando eu tava organizando, colocar itens que não são pertencentes àquele lugar. Por exemplo, eu cheguei numa cozinha, tinha até toalha de banho lá. Como assim? Mas por quê? O que acontece? Ela não tinha um espaço que ela conseguiria colocar as toalhas de banho, foi aonde ela achou o espaço para colocar essas toalhas de banho. Então, acho que as coisas precisam ser todas que fazem sentido estarem perto. É igual, eu gosto de colocar bastante roupa de ginástica, top, calça, de ginástica, todas próximas. Porque eu vou abrir uma gaveta, eu quero abrir 1 ou 2 gavetas, eu quero pegar o top, quero pegar os shorts, quero pegar uma blusinha, a meia e sair. Se tiver uma aqui nesse guarda-roupa, e as blusinhas no guarda-roupa lá no outro quarto, porque tem muita gente que faz isso, no outro quarto, isso acaba dificultando. Então, acho que a gente precisa ter tudo muito próximo e fazer sentido naquele espaço. Porque senão, daí eu ter que ir lá na cozinha para buscar uma toalha de banho, sendo que eu tô no banheiro, no quarto ali, lá na cozinha, não faz sentido, não é ágil, né, pra gente. E tem algum cômodo que é mais desafiador? Vamos falar só de casa, né? Vamos deixar as outras áreas que você atende de fora. Cozinha costuma ser um espaço, cozinha e banheiro. Banheiro, porque banheiro, além da gente organizar, tem caixa de maquiagem, tem gente que guarda remédio no banheiro, tem gente que guarda maquiagem, não é o ideal. Não sei quem é essa pessoa. E a gente organiza isso também. Sim. Caixa de remédio, então banheiro, a gente organiza as maquiagens, organiza tudo que essas coisas de higiene pessoal, a gente organiza tudo. Então, ali é onde a gente mais demanda tempo, porque eu vejo validade.
tá. Eu vejo se tá fora da validade, a gente tira. Então é o mais minucioso, que é o que mais demanda tempo. E cozinha, às vezes a pessoa tem muita coisa. Guarda-roupa, a gente consegue ajustar, às vezes não coube cabide, a gente dobra, a gente consegue ajustar. Cozinha, às vezes a pessoa tem muita coisa, muita panela grande. Então a gente tem que achar esses espaços para ficar funcional e não ficar tão perdido para depois a cliente não achar, né? Então, eu acho que cozinha e essa parte de banheiro mais minuciosa é o mais que mais demanda tempo e mais E trabalhoso. eu não esperava Eu por essa também não. resposta. Pra mim foi uma. Eu achei que você ia falar guarda-roupa. Nossa, guarda-roupa é Né? uma delícia. Olha aí. Guarda-roupa, eu falo que guarda-roupa, assim, demanda tempo, porque às vezes tem uns que tem que fazer bastante dobra, né? Que é o que mais demanda tempo nosso. Mas guarda-roupa é o mais gostoso de fazer. Eu sou essa que guarda maquiagem no banheiro. Eu O também. meu banheiro ele tem 3 metros por 3. Ele é enorme e é um cômodo, né? Uhum. E é junto com o meu quarto, assim, eu tenho uma porta que abre tudo, fecha tudo, eu integro o banheiro com o quarto. Meio diferente, eu sei, Aham. mas eu gosto, né, dessa integração. Só fecho mesmo quando eu vou tomar banho pro vapor não ir pro quarto, mas no meu dia a dia, sou só eu ali mesmo, não é, né, então... A única coisa que eu indico, assim, bastante pra quem gosta, não tem problema. Na verdade, o ideal não seria guardar em um banheiro. Maquiagem, remédio e perfume. Por quê? Do vapor. Por mais que você tenha, às vezes, tenha um box de teto, um box mais alto que não passe tanto vapor, mas, querendo ou não, no banheiro tem vapor. E as maquiagens ficam úmidas. Então, eu sempre indico, quem for fazer, guarda dentro de armário. Se tiver que O meu colocar. está dentro do Deixa, armário. ou dentro do armário e ainda colocar dentro de uma necessaire. Para não evitar ao máximo de vir esses, tanto remédio quanto para vir o vapor, né? Porque é úmido, ácaro e bem... E assim, Boa dica. é. E você segue algum método, Camila? Ou você criou um método seu? Porque tem a Marie Kondo lá, Aham. né? Eu não sei nem se é assim que fala o sobrenome dela, se é Kondo ou Kondo. É Kondo. Kondo, falei Kondo. certo. Então, Aham. você segue algum método ou você criou o seu? É que é muito personalizado. Então eu estudei bastante ela, né? E assim, os métodos dela a gente aplica bastante, mas como é muito personalizado, então tem cliente que a gente consegue utilizar, consegue fazer uma coisa específica para ele. Então não tem como eu aplicar só um método. Eu criei alguns métodos meus que é para facilitar, mas é muito bem personalizado, sabe? É muito específico para cada cliente, porque tem cliente que nem ela passa, tem um método que ela usa de dobra, bem legal, mas o cliente não consegue reproduzir com facilidade. Então quem me ajuda nessas organizações é minha mãe. Então nada melhor que ela que ficou a vida inteira lá do lar, ela nunca Sim. trabalhou, então nada melhor que uma pessoa que Especialista. mais especialista que a gente. Nisso. Uhum. Então, que ela que me ajuda. E aí a gente monta algumas dobras que a gente vê que é mais fácil para o cliente. Para depois uma funcionária ou o próprio cliente, ele dobrar de novo. Então, é bem personalizado, mais os meus métodos mesmo. Que legal. E assim, já teve algum trabalho que você fez que foi inusitado? Assim, você chegou lá e você falou, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? É o que a gente estava conversando antes. Tem gente que tem muita roupa num espaço muito pequeno. Aí eu cheguei, olhei e falei, meu Deus, vamos colocar Maringá dentro de Sarandi. Aí eu sentei, conversei com ela, falei assim, vamos fazer uma triagem? Que seria a triagem dar uma olhada no que ela tem, no que faz sentido para ela, que ela usa, e vamos tentar fazer esse desapego? Daí ela falou, vamos. Aí eu faço esse trabalho junto com a cliente, mas ele tem um valor à parte, porque senão ele demanda muito tempo. O meu serviço ele é cobrado por hora e por metro quadrado. Então, por hora, se eu for fazer toda essa triagem com o cliente antes, ele vai demorar muito tempo. Então, ele me contrata por esse serviço à parte, que eu cheguei lá e vi, falei, na hora do orçamento mesmo, eu falei, vamos fazer essa triagem juntas? Aí o que a gente fez? Pegou roupas que fazem sentido com o estilo dela hoje, porque estilo muda, né?
Então faz sentido com o seu estilo hoje? Você usa isso aqui? Não, coloquei num canto. Aí depois ela pegou e daí a gente começou a fazer, não, isso aqui eu uso. Isso aqui faz mais de 1 ano que eu uso. Eu olhei pra ela, faz mais de 1 ano, você precisou? Que ela não usa. Que ela não usa. Falei, faz mais de 1 ano, precisou disso? Ela falou, não. Falei, então, por que guardar? Se você não, dentro de 1 ano você nunca usou, não vai ser agora que você vai usar. A não ser que seja roupa de frio, né? Que daí tem um tempo maior. Mas não. Aí ela tinha muita roupa também velha, assim, muita roupa de ficar em casa. Aí eu falei pra ela assim, roupa de ficar em casa, você costuma ficar muito tempo em casa? Dela, não, ela tem uma vida muito ativa. Aí ela falou, não. Aí eu falei, então, vamos pensar. Você precisa, no que eu aprendi no curso, na especialização, eles falaram assim, vocês não precisam de mais de 4 trocas de roupas para ficar em casa. Porque a gente não passa mais que 4 dias dentro de casa. E outra, a gente usa pijama. Tem gente que fica em casa e fica o tempo todo de pijama. Ou roupa de ginástica. Roupa mesmo de que não vá pra ginástica. academia, por ser mais confortável. Pra limpar uma casa. Então, falei assim, não precisa de tantas essas roupas antigas. Ai, mas eu gosto de ficar em casa. O apego das roupas, como é que faz? Falei, vamos pensar. Aí, nisso, a gente conseguiu eliminar uns 40% do guarda-roupa dela. Uns 40%. Aí, o que eu fiz? Nós pegamos todas as roupas, ela gostava muito de cabide. Então, aí, até a gente fez umas adaptações, porque ela tinha muito espaço para longo e não tinha, ela tinha, acho que 2 portas de longo. E ela tinha 3, 4 vestidos longos, porque ela não gosta. Eu falei, então vamos colocar, eu acrescentei, a gente fez uma adaptação, colocamos mais um varão para cabide. E aí coloquei todas as roupas. Esses longos a gente consegue dobrar ele. Então colocar no cabide, mas ele dobrado pelo meio. Não amarrota, porque se a gente usar o cabide específico, não amarrota, não tem problema. E aí eu comecei a colocar, aí eu coloquei nos cabides dela, dessas roupas, eu coloquei uma etiquetinha. Então, nessa etiquetinha, se ela, daqui 3 meses, ela olhasse essa etiqueta e tivesse roupa com etiqueta ainda, no cabide não, desculpa, na roupa, eu colocava uma bolinha que a gente coloca de cores, e aí eu coloquei nas roupas. Eu falei assim, se daqui 3 meses você tem roupa com essas bolinhas, é porque você não precisa dessa roupa. Você em 3 meses, você conseguiu usar todas as roupas e não precisou, você não precisa. Que legal. Aí ela, porque ficou muito tempo sem usar. Sim. Aí de 3 meses, deu uns 2 meses, agora ela já olhou, ela já me mandou, Camila, olha o tanto de roupa que tem de bolinha aqui ainda. Falei, tá vendo, são roupas que você não precisa. Então, desses 40% que a gente eliminou, dava pra eliminar uns 60%, 70%. Porque que nem calça jeans, a gente tem bastante, mas a gente usa Tem as preferidas. Tem as preferidas. E outra, se a gente tiver 10 calça jeans, se você não intercalar, não colocar um vestido, não colocar uma calça de alfaiataria, se você for usar os 10 dias de calça jeans, e não lavar, você tem 10 dias de roupa. Mas se você sempre lava roupa uma vez na semana, você não precisa das 10 calça jeans. Então, assim, essas coisas a gente faz também, a triagem, para ver o que faz sentido, né? Então, na verdade, a parte da organização auxilia até mesmo na questão do consumo consciente, né? Vai além de simplesmente organizar o espaço, deixar mais funcional, mais belo e tudo mais. Ele entra muito nessa do despertar da consciência, porque às vezes é isso, ela via as roupas, não está cabendo, mas nunca tem, e aí vai lá e compra mais, e a hora que senta, faz essa triagem, ela começa a perceber que isso eu não uso, isso não me serve, isso não faz mais sentido. E às vezes ela tem a roupa. É isso que eu ia falar. Ela só não tá encontrando. Exato. Que eu acho que isso aconteceu muito comigo nesse período aí. Gente, eu vou fazer uma adenda aqui, que eu estou em negociação com a Camila, que ela já até me passou orçamento, falei, vamos começar. Ela falou, faz a triagem primeiro, e eu tô devendo pra ela a triagem pra gente começar. Mas eu sou uma cliente que precisa em função disso. E eu tava vendo esses dias um vídeo, eu não lembro aonde exatamente eu vi, e pode até ter sido no seu Instagram, né? Que a pessoa falava assim, nessa coisa, você citou uma frase, e o apego pela roupa, né? E a pessoa citou assim, olha, primeiro eu amo essa peça, né? E tudo bem, eu gosto. Mas assim, quanto você pagaria por essa peça hoje? Se ela estivesse numa loja à venda, quanto você estaria disposta a pagar por essa peça? Eu ouvi isso e eu falei, isso muda tudo. Sim, às vezes você tem um apego
emocional, mas se essa peça estivesse lá na loja, você olhasse, você fala, não compraria. Não compraria. É. E isso é um dos critérios, né? Sim, pra gente sim. também eliminar. Porque assim, essa organização, ela evita tanto custo, eu falo que é a paz de espírito, porque você vai olhar ali tudo, vai estar tudo bonitinho, tudo organizado, e financeiro, porque você vai ver tudo que você tem. Então, eu preciso de uma blusinha tal para aquele lugar. Se tá desorganizado, você nem lembra daquela blusinha, porque faz muito tempo que você não usa. Sim. Você vai e compra. Se tá ali organizado, você tá vendo tudo que você tem, você já vai direto naquela blusinha que não precisa comprar. Então eu falo assim, que hoje a organização, tem muita gente que fala, é luxo. Eu falo, não, gente, é paz de espírito. Você economiza nessa questão de não comprar depois de novo o que você já tem. E facilita muito na rotina do dia a dia, né? Porque tem gente que não tem como eu organizo desde o pequeno, do apartamento pequenininho ali, de 40 metros até casas, né? Esses pequenininhos ainda que a gente... Que mais precisa. De organização. Porque precisa estar tudo fácil, às vezes vem com muita roupa, principalmente os jovens hoje. Tá morando na casa dos pais, o quarto é grande, a hora que vai ali junto, que se casou, aí tem que dividir guarda-roupa, é aí que a gente... Como se diz assim, é o que aconteceu comigo. Eu tinha um guarda-roupa inteiro só pra mim, e agora eu tenho que dividir um guarda-roupa com o meu marido. Sim. Eu tive que treinar o desapego, porque eu era muito apegada, a única filha, depois tem meu irmão, mas Sim. eu nunca dividi nada com ninguém, Cada né? um tinha o seu espaço. Cada um tinha seu espaço, daí eu tive que desapegar e falei, não, vamos fazer e organizar. Camila, e você acaba, assim como o arquiteto em geral, em alguns pontos, mas nessa área da personal organizer aí, você acaba lidando muito com o emocional psicológico das pessoas, né? Sim. Porque você tá falando e eu tô aqui pensando e a gente vai se vendo, né? A gente vai se lendo, se corrigindo, se conscientizando. Eu acho que todo mundo que tá em casa assistindo tá fazendo a mesma coisa nesse momento. Tá assim, nossa, eu sou essa, nossa, né? Sim. E muito da desordem do espaço tem a ver com o nosso emocional. Sim, muito. Não é? E eu percebi muito isso lá na minha casa, quando eu passei por um processo de divórcio, que eu tive que ir para uma casa nova e eu tinha que me reencontrar. E eu estudei muito sobre a casa, não sobre a organização. Um pouco sobre organização por consequência, mas muito sobre a casa, sobre o significado do espaço na nossa psique, no nosso estado emocional. Então, muitas vezes a bagunça da casa, ela está revelando uma bagunça interna. Então, eu imagino que quando você vai nesse processo, deve levantar dor, deve levantar choro. Uma cliente, ela foi até engraçada, assim, eu falei, gente, que gostoso sentir essa sensação. Ela falava que, Camila, eu não tenho graça nenhuma de ir pra casa. Minha casa vive uma bagunça, meu marido vive bagunçando, vive jogando roupa pra lá, jogando roupa pra cá. E eu não consigo manter essa casa em ordem. Até foi a última organização que eu fiz, eu não consigo manter essa casa em ordem. Ela falou, é tão desgastante pra gente, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas... Ela também, coitada, ela coloca num dia, no outro dia já tá tudo bagunçado de novo. Aí eu fui entender, né? Eles estavam passando por um processo de divórcio também. Eles estavam, assim, não tava aquela bagunça na vida deles. E isso eu tava transmitindo tudo na casa. Sim. Porque eles não tinham uma conversa sadia pra conseguir colocar as coisas em ordem lá. Aí eu organizei a casa dela, na hora que a gente terminou, ela falou assim... eu preciso que você dê um treinamento pro meu marido também. Eu falei, então vamos. Eu expliquei pra ele como guardava, mostrei. Porque quando a gente termina, eu brinco que é um city tour dentro do apartamento, dentro da casa. Mostro tudo o que eu fiz, né? Mostro, ó, aqui tá tal coisa, aqui tá tal coisa. A gente coloca a etiqueta, né, com tudo lá. Eu mostrei pra ela, ela falou assim, agora sim. Agora eu consigo me encontrar dentro de casa, encontrar as minhas coisas. E aí ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que precisava de tudo isso. Quando ela foi te contratar, eu falei, achou que era besteira, não precisa frescura disso, você mesmo dá conta. Ela falou, você mesmo dá conta. Realmente, ela poderia dar conta de arrumar,
que é o que eu falo, a diferença de arrumar e organizar. Ela daria conta de arrumar, todo mundo dá conta de arrumar. Só que aquilo precisa ser fácil, precisa ter uma manutenção fácil, porque se for ter uma manutenção difícil, não acontece. E aí depois, passou uns 7 dias que eu voltei, ela chegou a chorar. Ela falou, olha Camila, e faz 1 semana que a diarista veio aqui e a casa ainda tá impecável. Eu falei assim, é porque precisa ter processos. Para tudo a gente tem um processo, precisa ter processo. Ela tirou a roupa daqui, se for fácil para ela guardar, ela vai guardar. Não vai deixar jogado. É verdade. Aí ela chegou para mim, nossa Camila, não sabia que eu precisava tanto disso. Falei, é o nosso trabalho, é gratificante por isso, porque às vezes passa daquela experiência que ela tinha, vai ser muito melhor do que ela imaginava ser, né? Então, é muito isso, é emocional. Ela estava trazendo o que ela tinha na casa dela, o que ela vinha passando para a casa dela. Depois que organizou, aí é outra casa. Gente, eu já quero contratar a Camila. Eu já tinha falado pra você, né, Dê, das 3 coisas que eu queria fazer esse ano. Toda vez que a gente viaja, na verdade, as últimas 2 viagens, toda vez não, né, as 2 últimas viagens que a gente fez, você comentou isso. Falei, né, que eu quero pra esse ano o curso de automaquiagem, esse eu fiz, check, falta praticar mais, vai ser isso. Quero alguém pra organizar e um de consultoria de imagem. Mas eu acho que a organização, pra mim, vai ser muito importante. Eu passei de um processo de reforma, então a casa tá daquele jeito. Aí você voltou pra casa e do jeito que tá foi ficando, né? E a gente vai arrumando aqui e ali o espaço. E eu falei pra Dê, né, numa dessas nossas viagens, que eu quero. E você falando torna tudo tão leve, tão satisfatório. Isso que eu não vi o seu trabalho, né? A não ser o do Instagram que a gente acompanha. Mas... vamos lá, e na minha casa, amanhã já. E eu falo assim, a gente tem, você que já mora na casa, Camila, vai precisar fazer muita intervenção? Já me perguntaram isso. Vai precisar fazer muita intervenção dentro do meu guarda-roupa? Não. A gente tem um processo, vejo o que é preciso, e eu pego os organizadores, né? A gente pega consignado, então tudo que coloca lá, se fizer sentido, se deu certo, a gente deu certo, beleza, aí faz a compra, se não, a gente devolve também. Vai colocar, que você falou, o que faz sentido pra pessoa, né? Não simplesmente pra colocar e mostrar, olha, eu coloquei isso aqui pra ficar bonito e não fizer vai sentido, usar. Não fizer sentido, eu chego lá, não vou chegar lá, colocar um monte de colmeia, trocar todos os cabides, se aqueles cabides que você tem faz sentido, tá bom, dá pra usar, não tem por que a gente trocar todos. Sim. Não é só pra ficar bonito. Esteticamente, claro, que fica bonito colocar todos padrãozinho. Mas não, eu não falo assim pra trocar um cabide de plástico por um de veludo, só porque o de veludo é mais bonito. Não, o de veludo não escorrega. O de veludo, ele é mais fino, então a gente consegue colocar mais quantidade de roupas. As colmeias, aquelas colmeias organizadoras, para peça íntima, não existe outra melhor, porque você coloca as calcinhas lá, mas dobradinhas tudo. Daqui a um tempo, elas estão tudo desorganizadas de novo. Mesmo que faça a dobra correta, que a gente faz a dobra com envelopamento, mas se tá na colmeia, você não precisa nem fazer dobra. Eu brinco, faz um bolinho, coloca lá na colmeia, tá organizado, ninguém tá vendo. Exato. Você já sabe onde tá. É para ser rápido, né? As meias, a mesma coisa. Quantidade de meia perdida que a gente, na hora que termina, pé que não acha, pé de uma cor, pé de outra. Então, assim, nas colmeias, você consegue, juntou um pé, juntou os 2 parzinhos, colocou ali na colmeia, acabou. Então, essas são coisas que facilitam a vida da gente. Não é gasto, é facilidade, é na rotina do dia a dia ali, né? Então, e aí tanto para a cozinha também, as caixas organizadoras. Eu até mostrei para as meninas esses dias que elas me chamaram para fazer um orçamento. E aí a cliente mostrou uma foto das cozinhas com gaveta para guardar mantimento. Lindo, lindo. Mas ela funciona. A gente tem que pensar no espaço, porque ela tem a gaveta, mas para outra gaveta a gente tem um espaço grande. E fica aquele espaço perdido se eu não consigo colocar as coisas maiores. Fica aquele espaço perdido. E aí eu mostrei a diferença, né, dos gavetões de mantimento e das prateleiras. Porque nas prateleiras eu consigo colocar caixa. Então eu deixo ali na caixa tudo que você usa no café da manhã.
Coloquei tudo ali que você usa no café da manhã, você vai pegar aquela caixa, colocar na mesa, tomar o café, colocar tudo na caixa e voltar. Não é uma coisa por um, que fica ali, no outro dia eu coloco, não, essas coisas facilitam. Já no gavetão eu não consigo colocar tanto essas caixas. Ele funciona para pequenas famílias, que daí não tem muita coisa, né? 2, 3 pessoas no máximo. Agora para pessoa, quanto mais gente, mais utilizar, mais coisas, a gente tem que pensar em processos que facilitam nesse dia a dia. Nas caixas também é legal. Então tem várias coisas. Pensar em lugares mais altos para guardar refrigerante de 2 litros, água 2 litros, porque às vezes vem umas prateleirinhas desse tamanhozinho, a gente não consegue colocar nada, aí fica às vezes para fora. Então tem que, eu falo assim, é legal pensar nessa personalização que a gente consegue, fechou a porta, tá tudo bonitinho, tá tudo bem arrumadinho. E quanto valor, né, o arquiteto pode agregar no seu próprio contrato, no seu próprio projeto, por exemplo, fazendo uma parceria com você e oferecendo esse serviço para o cliente dele, Sim. já de início, e assim, esse cliente poder mudar na casa e já saber que isso já estava ali incluso em todo o processo do projeto, né? Então, porque eu sei que você faz o projeto do início e atende o cliente do início ao fim, mas é como a gente está falando aqui para arquitetos, né? E você é do Squad. Sim. Então, Squad, olha quanto de benefício que a gente pode trazer para o cliente, de valor que a gente pode gerar para o cliente. Lembra na nossa aula da imersão que a gente fala sobre como gerar valor? Aqui a gente está tendo um exemplo claro de como gerar valor para o nosso cliente, né? Inclusive, você pode mostrar para o cliente que existe esse trabalho. Às vezes o cliente nem pensou nessa possibilidade que existia isso, ou que ele precisava disso, ele não tem nem a consciência. E aí quando você traz isso e fala, olha, eu tenho uma parceria e a gente trabalha juntas, ela entra no final fazendo isso, ou entra no início vendo a divisão interna das coisas, e a gente pode agregar valor e... Eu falo que é pensar além da estética. Isso. Pensar além da estética, pensar na funcionalidade. Isso. E aí a gente consegue fazer porque eu falo assim, quando tá no final de obra, o cliente já tá saturado, tá ali, já gastou o que podia, o que não podia, e fala, poxa, contratar mais um serviço. Se isso estiver lá na frente, o seu produto final, o seu projeto final, vai ser muito mais satisfatório, porque o cliente vai ver o que tem dentro. Eu conversei com umas meninas e elas falaram que teve um cliente que ela fez, e aí quem fez o detalhamento interno foi em marcenaria. E aí, a hora que chegou lá, a cliente foi guardar as coisas dela. Ela falou assim, não cabe nada. Você não pensou nisso? Você não pensou naquilo? Tem que aprender a separar. Tem coisa que a gente precisa separar também, que a gente não tem, a gente não personalizou isso de acordo com as roupas. O arquiteto não foi lá na casa do cliente, viu a quantidade de coisa que ele tem. Então isso, na hora que tá tudo pronto, conseguiu organizar tudo bonitinho, a satisfação do cliente, o valor agregado do cliente para aquilo, é outra coisa. Ele vai recomendar mais o seu trabalho. Vai. Né? Simples assim. Vai. Nossa, adorei, Camila. Ai, que legal, que bom. Você tem mais alguma... A última, né? Uma dica rápida, assim, para quem quer dar uma organizada, eu por conta própria, assim. Além de te contratar, é claro, mas antes de te contratar, o que daria, assim, para a pessoa começar a fazer, a colocar em prática ali para melhorar esse ambiente que ela vive? A primeira coisa que a gente faz quando chega na organização é separar por categorias. Eu acho que isso funciona muito para todo mundo e você consegue fazer isso facilmente em casa. Então, separar manga longa, manga curta, manga blazer e alcinha. Tenta separar isso e colocar eles todos tudo junto. Tudo que é manga curta, manga longa, colocar tudo junto. Que você consegue visualizar melhor. Você consegue olhar e falar, nossa, agora eu tô vendo tudo o que eu tenho. Blazer, separa todos, coloca todos juntos. Quem gosta um pouquinho mais, tem aquele toquezinho de organização, coloca por cor também. Facilita bastante. Então separa as categorias, separa short, tudo que é short, coloca tudo, se vai colocar dobrado, coloca tudo junto. Separa as categorias. Isso, hora de procurar o que você quer, é muito mais fácil.
Manga, eu separo, eu gosto de separar. Tem gente que coloca junto, mas eu gosto de separar manga longa assim, de camisa. Então, camisaria fica junto, manga longa separado. Porque eu quero uma camisa, mas tem lá um monte de manga comprida e acabo não achando. Então, separar as categorias, isso é interessante para tanto de quarto, tanto de cozinha mesmo. É tudo vidro, vamos colocar os vidros todos juntos. Vamos colocar formas, vamos colocar todas as formas juntas, tampa, vamos colocar todas as tampas juntos. Para separar essas categorias facilita muito dentro de casa. Muito, já é um bom passo. Já é para triagem. Colocar em prática já. Já pra colocar em Saindo prática. do podcast, né? Já que termina às 5 horas da tarde, ninguém vai. Já tá terminando o expediente, já tá ali encerrando os compromissos comerciais, vão para casa, deu aquela vontade de organizar, que de vez em quando dá umas vontade de organizar, né? Não sei o que acontece com a mulher, eu acho que é mais assim, né? Então, já que... no meu emocional total. Por isso que eu falo, Também. eu percebi na minha vida o quanto o espaço influencia e o quanto o nosso emocional influencia de volta. Sim. Porque quando eu tô com alguma questão na minha vida, sabe, eu começo a limpar a casa. É como se eu fosse limpar a casa e aquela questão da minha vida também fosse clarificar e fosse limpar junto, sabe? Eu acho que é muito da mulher isso. Assim, então, deixa eu botar tudo isso aqui, né? E parece que quando a gente tá com raiva, daí catar aquilo, sabe, aquela vassourinha esfregar, assim, parece que você tá né, tirando aquilo. E antes da organização, eu fazia isso arrumando meu guarda-roupa. Antes dela. Tinha aquele problema, aí chegava final de semana e não quero pensar naquele problema que tem que resolver segunda-feira. Guarda-roupa abaixo. Eu arrumava o guarda-roupa. Antes de pensar na organização. Eu falei, nossa, aí depois que eu comecei, eu falei, nossa, comecei a linkar. Sim. Gente, faz muito sentido no emocional da gente. Muito. E você ter aquela paz de espírito de olhar é outra coisa. Você encontrar com facilidade. Porque, gente, eu tenho uma birra tão grande de procurar uma coisa e não achar. E fica, passa 2 dias, é a hora que você não tá precisando mais, você acha. Sempre assim. Muito bom, Camila. É um podcast obrigada. com muitos tópicos, itens ali a serem anotados, que dá pra gente colocar em prática. E, claro, também contratar a Camila. Pode deixar o seu... A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, mas pode falar o seu Instagram para quem quiser já começar a te seguir também, quiser entrar em contato com você. É Camila Moreira ArcPO, de Personal Organizer. E lá eu tô postando várias dicas, né, de como organizar e também tem a parte de arquitetura, né, que eu faço interiores e arquitetônico. Então, vai ter um pouquinho de tudo lá para vocês acompanharem. E lá também tem meu contato, caso quiserem. Os arquitetos também que quiserem me chamar, né? Fazer uma parceria. A gente tem uns descontos bem legais para eles também. E a gente consegue trabalhar junto. E para o arquiteto que tem medo, porque a gente sabe que tem isso, né? Ainda tem arquitetos que tem medo, assim, eu não vou colocar outra arquiteta no negócio, vai roubar meu cliente. Então, para esse arquiteto que tem medo, você consegue trabalhar com ele no off. Sim, né? Não, eu não preciso aparecer diretamente como uma parceria, algum produto separado. Sim. Pode ser, eu posso, se vocês quiserem, posso ser até uma funcionária de vocês. Sim, como se você fizesse parte da equipe desse arquiteto. Isso, eu fizesse parte. Então, acho todas as reuniões... É importante falar isso, porque tem muito arquiteto que tem medo. Muito. Eu tenho aquele... Mas assim, todas as reuniões, o que fizer sentido pro arquiteto, se ele quiser, ele está presente em todas as reuniões, até na visita na casa do cliente, não tem problema nenhum. A gente ajusta tudo isso, tranquilo. Que legal. Bacana, gente. A Camila é do nosso squad, da nossa comunidade. É uma pessoa muito querida, uma pessoa muito acessível desde o começo, uma pessoa bem comprometida. Já tô na segunda imersão. Já tá na segunda imersão, né? Nossa, e essa última inclusive fez muito sentido. Nessa última, eu lembro que você me chamou e falou, Denise, eu preciso te contar uma coisa. Né? E a gente não conseguia conversar, porque na imersão é super intenso, assim, né? E aí, no final que você falou, eu falei, nossa, fantástico, acho que vai dar muito certo, e tá dando, né? Então, de lá pra cá, você já colocou em prática e já tá fazendo, e a coisa tá indo muito bem. Parabéns por isso. Obrigada. Eu falo que grandes sonhos e grandes projetos precisam de coragem,
e precisam de muita ação, né? E você é uma dessas pessoas que pega a coisa, coloca em ação, vai e faz. Então eu te admiro muito por isso. Obrigada. E eu desejo muito sucesso, Camila. Obrigada pela partilha aqui de hoje. Acho que foi muito útil para todo mundo. Ai, que bom, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Na última imersão eu falei, meu Deus, eu tava precisando de uma resposta. Falei, será, né? Eu tava na dúvida. Falei, mais um desafio, mais eu vou agregar no meu serviço, mas é mais um desafio, né? A gente tem aquele medinho um pouco, né? Eu falei, não. Daí, a hora que você mandaram para eu fazer a imersão, eu falei, gente, a resposta tá aqui. Eu vou entrar, apliquei tudo que o pós do cliente, tudo que a gente aprende lá do network, tudo. Eu já apliquei tudo nisso, eu falei, nossa, parece que foi a resposta que a gente precisava, que eu precisava para falar, não, Camila, vai dar certo, vai firme, vai em frente, perde o medo, quebra as barreiras e vai. E deu certo, graças a Deus tá dando certo e agradeço muito a oportunidade de vocês. Que Deus continue te abençoando. Amém, amém. E vamos lembrar aqui mais uma vez da Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara, vai de Hitachi. Esse podcast aqui ele só existe porque tem empresas que confiam e acreditam, estão aqui com a gente. Então a Hitachi é uma delas. Como a gente disse, a gente fez uma festa aí, eu achei muito legal, porque a Hitachi também, além de patrocinar o Fora do Cubo Cast, ela patrocina o nosso projeto do Fora do Cubo, né? As imersões. E a gente fez uma festa aí com network, com fraternização, e aí o Guga chamou no microfone, né, e falou assim, fulano, o que a Hitachi faz? Daí ela pegou o microfone e falou assim, é a melhor marca de ar-condicionados do universo. E é isso, muito obrigada Hitachi por ser parceira dos arquitetos, e muito obrigada ao Arquitesk, também esse software também, que é super parceiro dos arquitetos, que ajuda os arquitetos a terem mais tempo para criar, para projetar. Então se você tá nesse momento apagando incêndio no seu dia, eu não tenho tempo, eu não tenho, preciso organizar, mas eu não tenho tempo, o Arquitesk também é uma forma de organizar o seu escritório. É diferente da organização da Camila, mas ao mesmo tempo é muito parecida. Então é um sistema que vai facilitar muito a sua vida. Ele foi feito por arquitetos, ele foi pensado para arquitetos. Então chega de software genéricos, vem para o Arquitesk. E vamos deixar a curtida. Curte, comenta, compartilha, deixa sua dúvida aqui se você teve alguma dúvida ou algum aprendizado que você teve ou alguma coisa que você já colocou em prática, finalizando aqui a nossa transmissão. Já deixa aqui que a gente passa para Camila depois. Olha, aquele episódio você falou isso, eu achei legal, me interessei. E se você quiser contatar a Camila para contratar, você entra aqui no Instagram dela, manda um oi lá e ela vai ter o maior prazer em te responder. Com certeza. Nos vemos na próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal do YouTube. É isso aí, gente. Quero ver todo o squad comentando aqui, hein? Afinal, a Camila é do squad. Hoje é obrigatório. Tchau, até a próxima. Tchau.